E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Iniciando o nosso assunto sobre entradas e bandeiras, temos aqui o bandeirismo e algumas informações específicas. Então, ele ocorreu no século XVII, foi uma expedição financiada por particulares. Quando a gente fala de particulares, nos referimos a comerciantes, fazendeiros, empresários, ou seja, pessoas que não estavam relacionados com a coroa portuguesa. E qual o objetivo dos bandeiras? Aprisionar os índios, buscar ouro, prata e pedras preciosas, além de capturar escravos fugitivos. Então, essa era as principais missões dos bandeirantes. Já as entradas, elas ocorreram entre o século XVI e XVII, tinham expedições militares organizadas e financiadas pela coroa portuguesa a fim de procurar ouro no interior do Brasil. Você pode observar que essas expedições com militares significa que eram soldados da corte, ou seja, de Portugal. E aqui já não era uma expedição particular, porque ela tinha sob dominação ordens de Portugal. Então, mais uma vez, entradas foi comandada, foi chefiada pela coroa portuguesa, e o objetivo era encontrar ouro no interior do Brasil. Bandeiras foi organizada por fazendeiros, comerciantes e empresários, ou seja, uma expedição particular com o objetivo de aprisionar índios, encontrar ouro, prata, pedras preciosas, além de capturar escravos fugitivos. E aí você deve estar se perguntando, professora, mas por que se chamavam bandeiras? Bem, as expedições, quando entravam sertão adentro, ou seja, terra adentro, costumavam levar uma bandeira com a imagem de um santo protetor, lembrando a eles que essa imagem do santo era relacionada com a religião católica, porque os europeus, ao colonizar nossas terras, eles trouxeram a religião católica para o nosso território. E esses fazendeiros, esses comerciantes e esses empresários, ou seja, essas pessoas que já habitavam no nosso território, todas elas eram descendentes de portugueses, vinham de Portugal ou de outros países da Europa para o nosso território, e dentro desse processo eles praticavam a religião católica. Então, o bandeirismo era o nome de simbologia por conta dos expeditores carregarem uma bandeira com a imagem do santo protetor. E continuando o nosso assunto ainda sobre os bandeiras, como já vimos anteriormente, ele apresenta 3 tipos. O de caça ao índio, que é conhecido também como apressamento, de lavagem ou ouro e diamante, e nós temos o sertanismo de contrato. Então, mais uma vez, nós temos 3 tipos de bandeiras. Observe. A de apressamento, que é conhecido também como de caça ao índio. Então, se você encontrar esse nome, está relacionado com caça ao índio. A de lavagem, que está relacionado com a busca de ouro e diamante. E nós temos o sertanismo de contrato, que são as monções, explorar as terras. E onde temos como características dessas bandeiras, após percebemos que elas são divididas em 3 tipos, as características elas são as mesmas, independente do tipo. Quais são os tipos que a gente viu anteriormente? Caça aos índios, sertanismo de contrato e de lavagem, que é em busca de ouro ou diamante. Características relacionadas.
As expedições de bandeira foram as responsáveis pela expansão do território brasileiro. Por que a gente pode dizer isso? Porque ela seguiu terra dentro, seguiu no processo de exploração, uma vez que não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e invadiram o território da Espanha. Olha só, vimos no começo da aula a característica principal de bandeiras e entradas, ou seja, o objetivo delas. As entradas eram comandadas, chefiadas pela coroa portuguesa e as bandeiras por particulares. Então, se a gente está vendo que eles não respeitavam os limites, significa que esses particulares, eles ultrapassavam o território que pertencia a Portugal para o lado da Espanha, sem respeitar, porque na visão deles, eles não tinham que temer as ordens de Portugal, eles não tinham que temer o que o rei determinava, já que era uma expedição sem dominação portuguesa, ou seja, não tinha influência do rei, não tinha financiamento do rei. Então, eles exploraram todo o território brasileiro. Por esse motivo, eles não eram patrocinados oficialmente pela coroa e seus custos eram financiados por empreendedores particulares. Lembrando sempre que o objetivo principal era encontrar pedras preciosas, principalmente no interior do Brasil. Mas essas expedições, elas tiveram pontos positivos e negativos. Quais foram os positivos? Forneceram trabalhadores para os engenhos cariocas e nordestinos, principalmente para os engenhos do Nordeste, com o cultivo da cana-de-açúcar. Descobriram ouro e pedras preciosas em 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, mas o de maior proporção exploratória foi em Minas Gerais. Ajudaram a implantar a pecuária no Nordeste, onde essa pecuária, na parte litorânea, ajudou nos engenhos, através do transporte da cana, e no interior, já no cultivo e alimentação para a parte dos grupos que estavam povoando dentro daquele território, ou seja, serviu como uma questão de alimento, como uma questão de transporte. Então, principalmente o gado na parte da pecuária, inicialmente no período colonizador do Brasil e exploratório, foi o de maior proporção. Aumento do território brasileiro, com a quebra da linha do Tratado de Tordesilhas. Isso quer dizer que Portugal passou a expandir mais dentro do nosso território, se apropriando de terras que hoje pertencem a regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Norte. Isso quer dizer o quê? Que Portugal tem a dominação de todo o território brasileiro. De acordo com a linha do Tratado de Tordesilhas, divisão, a Espanha tinha territórios que pertenciam à região Norte e à região Centro-Oeste. E Portugal, região Nordeste, Sudeste e Sul. Quando essa linha houve essa quebra de acordo, Portugal ficou com todo o território correspondente às nossas 5 regiões. Já o ponto negativo, nós temos o genocídio dos índios e o abandono da agricultura. O que pesa mais aqui em análise é a questão do genocídio, porque foram os primeiros povos que habitaram os nossos territórios. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já moravam, já estavam aqui. Então, houve esse conflito entre esses 2 povos. Os índios não tinham preparamento para lutar, para guerras e para sofrer com a questão da tortura portuguesa dos brancos. Acabou sofrendo um grande massacre indígena e ocorreu o nosso processo de perda cultural por conta do genocídio. E a partir de agora, calma, tenham atenção. Vamos observar as características das entradas. Vimos a das bandeiras, que foi comandada por expedições particulares, mas as entradas teve apoio da coroa portuguesa. Então, vamos entender. Com efeito, estas empreitadas saíram do litoral rumo ao oeste. Lembrando a vocês que o início de colonização do Brasil ocorreu no nosso litoral e depois foi terra adentro, para o interior da colônia e seus integrantes.
Lembrando também que o Brasil era colônia de Portugal, e Portugal era o quê? Uma metrópole. As entradas foram expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, que via de regra respeitar os limites do Tratado de Tordesilhas. Isso informa vocês que Portugal tinha uma preocupação de não ultrapassar o limite determinado com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, para não entrar em conflito, não entrar em desavença com a Espanha. Eles tinham como prioridade realizar o mapeamento do território recém-descoberto e viabilizar sua colonização além do litoral. Isso aqui ocorreu principalmente com a divisão do território de Portugal em capitanias hereditárias. Elas também deveriam descobrir a existência de ouro e pedras preciosas, bem como atuar no combate aos povos indígenas, que resistiam aos colonizadores e invasores. Aí pergunto a vocês, na aula anterior, ou seja, nas aulas anteriores eu mencionei quais os dois povos europeus que faziam parte desse processo de invasão das terras brasileiras. E aí? Exatamente, os espanhóis que queriam tomar as terras e a França que tinha interesse em explorar o pau-brasil. Então foram esses dois países europeus que tinham essa questão de exploração, dominação de terra, Espanha, explorar o pau-brasil, França, e a Holanda, ela tinha como objetivo se apropriar da região pertencente hoje, Nordeste, com a dominação dos engenhos de cana-de-açúcar. Então, ela queria se apropriar dessa região, tentar dominá-la. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do assunto, que tenham